Meu nome é Daniel Costa. Tenho 38 anos e sou médico do pronto-socorro do Hospital São Lucas em São Paulo. Durante a maior parte da minha vida adulta, fui uma pessoa de ciência. Evidência, dados, resultados mensuráveis. Nunca acreditei em histórias de experiências de quase morte apenas alucinações, pensava. Invenções de pessoas buscando atenção ou tentando dar sentido ao trauma. Mas o que aconteceu comigo em 14 de setembro de 2025 foi tão inegavelmente real que derrubou todos os alicerces racionais que eu havia construído durante toda a minha carreira. E o que estou prestes a compartilhar com você não é apenas meu testemunho pessoal. É um aviso, um sinal profético que quase todos nós temos ignorado. Um evento celestial acontecendo em apenas dias que marca o que me foi dito ser o vale da decisão para a humanidade. Eu sei como isso soa. Acredite em mim, sei. Se alguém tivesse me contado essa história 6 meses atrás, eu teria rejeitado imediatamente. Mas não posso mais ficar em silêncio. Não quando sei o que sei. Não quando a data está quase chegando. Deixe-me levá-lo de volta àquela noite em setembro. Estava com 36 horas de turno. Estávamos cronicamente desabastecidos de pessoal, como sempre, e o pronto-socorro era um caos total. Casos de trauma chegando um após o outro. Um acidente de motocicleta. Um operário com a mão esmagada. Uma criança com desconforto respiratório. As luzes fluorescentes acima zumbiam, misturando-se com monitores apitando e o cheiro químico agudo da antisepsia. Perto das 2:30 da manhã, vi meu reflexo na janela da sala de suprimentos. Olhos vermelhos de cansaço, cabelos grisalhos espalhando-se pelas têmporas. Parecia que deveria estar numa das camas, não em pé atendendo. Mas segui em frente. Eu estava atendendo uma mulher idosa com dor no peito quando senti uma estranheza no meu próprio peito. No início, pensei que era exaustão. Ignorei que tinha um paciente para estabilizar, mas a estranheza se tornou pressão, real e física, como se alguém estivesse pressionando um peso sobre meu externo. Me desculpei, disse a enfermeira para tomar conta, e saí para o corredor. Foi quando o mundo inclinou. As luzes fluorescentes acima de mim começaram a ficar desfocadas, esticando-se em longas fitas de branco. O som dos monitores, as vozes, tudo começou a desaparecer, como se alguém estivesse lentamente baixando o volume da realidade em si. Minhas pernas cederam. Lembro do piso de linóleo frio contra minha bochecha enquanto eu desabava. Então tudo ficou escuro. Mas o que veio a seguir não era inconsciência. Era o oposto, o momento mais consciente, mais atento de toda a minha vida. Senti-me elevando não fisicamente, mas algo muito mais profundo. A essência do que eu era estava sendo gentilmente puxada para cima, separando-se do meu corpo. Eu não estava com medo. Senti um sentido avassalador de paz, tão profundo que cada momento de contentamento que eu jamais havia experimentado de repente parecia uma ansiedade inquieta. O corredor frio do hospital desapareceu. O apitar dos monitores, as vozes, as luzes fluorescentes, tudo se desvaneceu num silêncio absoluto. E então o vi. Luz. Mas não o tipo de luz que você vê com seus olhos. Esta era uma luz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Não era áspera nem cegante. Era quente, viva, quase tangível. Parecia estar me envolvendo, segurando-me, vendo através de mim. Tornei-me consciente de uma presença intimamente ali, como se estivesse esperando que eu notasse. Virei, apesar de não ter corpo para virar, e o vi. Jesus. Isso tem que ser uma alucinação, pensei. Privação de oxigênio. Meu cérebro morrendo criando ilusões reconfortantes. Mas o que senti obliterou toda a explicação racional. Esta presença me conhecia completamente cada pensamento oculto, cada medo enterrado, cada momento de dúvida que nunca havia expressado. Seus olhos encontraram os meus com uma autoridade absoluta e um amor incondicional, um amor tão completo que me apavorou mais do que qualquer diagnóstico. Soube no instante que era totalmente conhecido, sem nada para esconder. E em vez de vergonha, senti-me visto de verdade pela primeira vez na vida. Sua voz veio não audível, mas ressoando em um lugar profundo que não sabia que existia. Ele disse: Daniel, você passou sua vida medindo o que pode ser visto. Agora vou mostrar-lhe o que tem sido perdido. O reino ao meu redor mudou. A luz quente e infinita deu lugar a algo vasto e cósmico. Eu estava suspenso no que só posso descrever como a própria trama do universo.
Estrelas me cercavam como entidades vivas e ardentes. Galáxias espiralavam em rotações lentas e majestosas. Eu podia ver a curvatura do espaço, a dança dos corpos celestiais em seus caminhos designados. Então ele dirigiu minha atenção para um planeta maciço, radiante, faixado com redemoinhos de nuvens de creme, ferrugem e ouro. Júpiter. Eu não estava olhando para ele através de um telescópio ou fotografia. Estava vendo-o como verdadeiramente era. A Terra pendia na distância, pequena, azul e frágil. Júpiter e Terra e o Sol se alinhavam em uma linha perfeita. Oposição. Senti o significado irradiando como o calor de uma fornalha. A presença ao meu lado falou novamente. Em 10 de janeiro de 2026, este alinhamento ocorrerá. Mas não é meramente um evento celestial. É um sinal. Um sinal que coloquei nos céus como marcador. O vale da decisão. A maioria não verá. A maioria não entenderá. Mas você carregará esta mensagem. Eu queria perguntar por quê. Antes que eu pudesse formular a pergunta, ele continuou. Este alinhamento marca um ponto de virada. A humanidade está em um limiar. O que foi escondido será revelado. O que foi ignorado exigirá atenção. E cada alma escolherá. Mas o sinal passará despercebido pela maioria, assim como tantos sinais antes deste foram perdidos. A visão de Júpiter pairava diante de mim, brilhando com luminosidade divina. Isso era real, um evento real, uma data real. 10 de janeiro de 2026, dias a partir de agora. A visão começou a se afastar. Senti uma sensação violenta e brutal, puxado para trás por uma corda invisível. As estrelas ficaram borradas. A presença desapareceu. A luz quente deu lugar a algo áspero e clínico. Luzes fluorescentes. Um choque de eletricidade rasgando meu peito. Vozes gritando. Mãos pressionando minhas costelas. Temos pulso! Ele voltou. Respirei com dificuldade, o ar queimando meus pulmões. Meus olhos se abriram de repente. Eu estava no chão do corredor do hospital, cercado pelos colegas. Um desfibrilador ao meu lado. Uma das enfermeiras tinha lágrimas no rosto. Meu amigo Carlos, outro médico, me encarava com uma expressão que nunca havia visto nele. Alívio misturado com algo próximo ao medo. Daniel, você havia desaparecido, ele disse, sua voz tremendo. 7 minutos. Seu coração parou por 7 minutos. 7 minutos. Clinicamente morto por 7 minutos. E naqueles 7 minutos, eu havia estado mais vivo do que nunca havia estado. Levaram-me correndo para uma maca. Começaram os testes. Estava estável. Sem dano cerebral. Sem lesão cardíaca, além da exaustão extrema e da cardiomiopatia induzida pelo estresse. Uma anomalia médica. Mas eu sabia melhor. Deitado naquele leito hospitalar, olhando para o teto, sentindo de novo o peso do corpo físico depois de ter sido tão livre dele, sabia que o que havia experimentado não era alucinação. Não era delírio por falta de oxigênio. Eu havia estado noutro lugar. Havia me mostrado algo. E recebera uma missão. Falem do sinal. Falem do 10 de janeiro. Falem do vale da decisão. E fiquei em silêncio durante semanas. Voltei ao trabalho, mergulhando nos ritmos rotineiros da emergência. Mas a visão me perseguia. Todas as noites via aquele alinhamento Júpiter, Terra e o Sol se alinhando perfeitamente. Ouvia sua voz, ressonante e inegável. A maioria não verá. A maioria não entenderá. Mas você carregará esta mensagem. Comecei a pesquisar madrugadas adentro Júpiter, alinhamentos planetários. E encontrei. 10 de janeiro, 2026. Oposição de Júpiter. Real. Confirmado. Previsto. Verificado. Exatamente como me havia mostrado. Era uma profecia. Um encontro divino escrito na engrenagem do cosmos muito antes de eu nascer. E quanto mais pesquisava, mais percebia como este evento era invisível para a maioria das pessoas. Astrônomos sabiam que existia. Mas espiritualmente? Profeticamente. Ninguém estava falando sobre isso. O sinal estava lá, brilhando no céu, e quase todos estavam deixando passar. Exatamente como ele disse. No fundo, eu sabia a verdade. Eu havia sido escolhido para ver isso. Para compartilhar isso. O conflito interno durou meses. Minha mente científica contra a realidade inegável do que havia vivido. Minha reputação profissional contra o mandato divino. O medo me apoderava sempre que pensava em falar abertamente.
Mas aí me lembrava de seus olhos, aquele olhar que atravessava toda a pretensão, toda a defesa, toda a identidade que havia construído. Lembrava do amor naquele olhar. Um amor que existia simplesmente porque eu existia. E percebi que o silêncio não estava me protegendo. Estava desobedecendo ao único ser cuja opinião realmente importava. Então aqui estou, dias antes do 10 de janeiro de 2026. Dias antes da oposição de Júpiter que me foi mostrada numa visão durante 7 minutos de morte clínica. E estou contando a você o que me foi dito. Este alinhamento não é apenas um evento astronômico. É um marcador profético, um vale de decisão. Ainda não compreendo totalmente o que significa. Não tenho todas as respostas. Mas sei o que me foi mostrado. Sei o que me foi dito. E sei que aquele que me mostrou nunca mentiu, nunca falhou e nunca perdeu um detalhe. A maioria não verá. A maioria não entenderá. Mas você está ouvindo isso agora. Está recebendo as mesmas informações que recebi. E isso significa que você tem uma escolha a fazer. Você vai descartar isso como o delírio de um médico que teve uma experiência traumática? Ou você vai considerar, mesmo que por um momento, que pode haver algo mais acontecendo aqui? Que o Deus que fixou as estrelas em movimento pode estar usando essas mesmas estrelas para nos enviar uma mensagem? Passei minha carreira inteira confiando no que podia medir, no que podia ver, no que podia provar. E em 7 minutos, tudo desabou. Porque encontrei algo, alguém, que era mais real do que qualquer realidade física que jamais havia conhecido. O alinhamento de Júpiter está chegando. O 10 de janeiro está quase aqui. E acredito, com toda a minha essência, que marca o início de algo profundo. Algo que exigirá uma resposta de cada um de nós. O Vale da Decisão. É isso que ele chamou. E a maioria não verá. Mas agora você viu. O que você fará com esse conhecimento? Conhecia todas as explicações científicas: hipóxia, convulsões do lobo temporal, liberação de DMT. Mas nenhuma explicava o que ele me mostrou, ou como via coisas que não podia saber. Voltei àquele reino celestial mais 3 vezes em visões. A cada vez, a mensagem ficava mais clara, mais urgente. A cada vez, resistia um pouco menos. A terceira visão veio enquanto estava sozinho no apartamento, folheando periódicos médicos nos quais não conseguia mais concentrar-me. Num momento estava lendo sobre patologia cardíaca, e no seguinte estava novamente naquele reino, onde o tempo flui diferentemente, onde a luz se comunica. Ele estava me esperando. Daniel, ele disse. E apenas ouvir meu nome com um amor tão perfeito quase me desfaz. Você ainda carrega dúvida. Você ainda acredita que pode classificar esta experiência e arquivá-la. Minha garganta apertava com emoção que passei décadas aprendendo a reprimir. Mas a dúvida não é seu verdadeiro obstáculo, continuou. O medo é. Você tem medo de que aceitar essa verdade signifique deixar para trás tudo que construiu. Sua reputação. Sua identidade como homem de ciência. Era verdade. Tudo. E se eu dissesse, continuou, que ciência e espírito não são inimigos? Que as mesmas leis que você estuda foram escritas pela mão que lhe mostra essas visões? Fez um gesto, e estávamos observando o sistema solar de um ângulo impossível. A Terra pendia pequena, azul e frágil. Júpiter brilhava na escuridão, massivo e majestoso, movimentando-se em sua órbita eterna com precisão de relógio. No 10 de janeiro de 2026, Júpiter atingirá a oposição, disse. Você sabe o que significa? Sim. Júpiter estará diretamente oposto ao Sol do nosso ponto de vista. É quando aparece mais brilhante. Aproximadamente a cada 13 meses, respondi. É um evento celeste comum. Nada excepcional. Nada excepcional, repetiu. E minha pele se arrepiou. Você vê o mecanismo, mas não entende a mensagem, Daniel. Você vê os ponteiros do relógio, mas não ouve o alarme soando. Moveu sua mão, e eu via camadas do tempo. Vi Júpiter em oposição ao longo da história. A cada oposição, via momentos na Terra, pontos de virada, decisões tomadas ou perdidas. Vi um em 1939, meses antes de uma guerra que consumiria o mundo. Vi um em 1968, um ano de revoluções e assassinatos. Vi um em 2001, semanas antes que torres caíssem. Nem toda oposição marca um ponto de virada importante, disse.
lendo meus pensamentos antes que pudesse formulá-los. Mas certos alinhamentos, certos momentos quando os céus declaram uma verdade específica, esses se tornam vales de decisão para a humanidade. Momentos quando a escolha entre luz e escuridão se torna clara. Quando o caminho se divide e nações, comunidades, indivíduos devem escolher qual caminho seguir. E o 10 de janeiro de 2026? Perguntei. Virou-se para mim, o peso de seu olhar quase palpável. O vale de decisão que mencionei em Joel 3, disse. Conhece essa passagem. Deixa eu te mostrar, continuou. E de repente, ouvia palavras como se fossem escritas no meu coração em tempo real. Multidões, multidões no vale de decisão. Pois o dia do Senhor está próximo no vale de decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas deixarão de brilhar. Sua geração está nesse vale agora, disse tranquilamente. A oposição de Júpiter em 10 de janeiro não é a causa do que virá. É o marcador, o sinal que anuncia o período em que entraram. Escolhendo o quê? Perguntei. Tudo, respondeu simplesmente. A humanidade está na beira de um limiar. O poder tecnológico avança mais rápido que a sabedoria. Inteligência artificial, manipulação genética, a capacidade de alterar a própria consciência. Estão à beira de uma era de ouro ou de escuridão profunda. A oposição de Júpiter é a forma do céu de dizer, preste atenção. A hora é significativa. O que você escolher nesta estação ecoará por gerações. Mas a maioria não verá, disse. Por que me mostrar se a maioria perderá o sinal? Sorriu, cheio de tristeza e esperança ao mesmo tempo. Porque não é você que será chamado para alcançar a maioria das pessoas, Daniel. É você que alcançará aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. O remanescente que vigia. Os fiéis que compreendem que a criação ainda fala, que os céus ainda declaram a verdade, que nada no meu universo acontece por acaso. Alguns o rejeitarão. Seus colegas chamarão de ilusão religiosa. Céticos ridicularizarão. Mas haverá outros aqueles que sentiram desassossego em seus espíritos, que sentem o peso deste momento, que têm estado orando por compreensão. Esses ouvirão seu testemunho e reconhecerão a verdade. Olharão para o céu no 10 de janeiro e verão não apenas um planeta, mas um sinal divino. Farão escolhas diferentes por causa disso. Que tipo de escolhas? Pressionei. O que exatamente quer que façam? Ficou em silêncio por um momento. O alinhamento marca o início de uma janela de 3 anos, disse finalmente. De janeiro de 2026 até janeiro de 2029, a humanidade enfrentará decisões críticas. Algumas serão escolhas óbvias, públicas, coletivas. Outras serão privadas, pessoais, nos corações de cada um. A prova que virá expõe o que há no coração das multidões. Revelará quem confia na sabedoria divina versus quem confia apenas no poder humano. Separará aqueles que escolhem amor e verdade daqueles que escolhem controle e engano. Você está tornando isso apocalíptico, disse. Estou tornando urgente, corrigiu. Apocalíptico significa revelação, desvendar o que foi ocultado. Nesta estação, muito do que ficou escondido será revelado. Corrupção será exposta. Engano será desmascarado. A verdade ficará nua diante daqueles que têm olhos para vê-la. Será incômodo. Muitos preferirão mentiras reconfortantes a enfrentar verdades difíceis. Mas para aqueles que escolhem a verdade, que escolhem amor, que se alinham com a sabedoria divina, esta estação será de despertar e transformação. E começa com um sinal nos céus. Júpiter em oposição. A estrela errante retornando ao seu lugar designado no seu tempo designado. Declarando que o cosmos opera de acordo com a ordem divina. Que não existe acaso. Aqueles que veem este sinal e compreendem estarão vigiando. Estarão preparados. Farão do vale de decisão um lugar de vitória, não de derrota. Fiquei ali, tentando compreender a magnitude do que ele me dizia. Minha mente científica queria argumentar, exigir detalhes, reduzir tudo a algo que pudesse controlar. Mas outra parte de mim, adormecida por décadas, despertava. A parte que sabia haver mais na existência do que o que se pode medir num laboratório. Vai falar? Perguntou. Vai compartilhar o que viu, sabendo que lhe custará algo? Hesitei. O custo era real. Havia passado 20 anos construindo credibilidade. Um testemunho sobre visões e alinhamentos proféticos poderia destruir tudo isso. Mas pensei naqueles que estavam observando e esperando. Naqueles que precisavam ouvir essa mensagem. Naqueles que olhariam para o céu no 10 de janeiro e reconheceriam o sinal porque alguém havia tido coragem de apontá-lo. Pensei na alternativa: ficar em silêncio.
Guardar essa verdade para preservar uma reputação construída sobre uma compreensão incompleta da realidade. A resposta, quando veio, me surpreendeu pela sua clareza. Sim, disse. Vou falar. Não sei como. Não sei as consequências. Mas sim. Vou compartilhar o que me mostrou. Sorriu então, e o calor daquele sorriso me encheu de coragem que não sabia possuir. Então não estará sozinho, disse. Vou te dar palavras quando precisar delas. Vou colocar pessoas no seu caminho que precisam ouvir essa mensagem. E no 10 de janeiro, quando Júpiter atingir oposição, olhará para cima e se lembrará deste momento. Lembrará que o universo não é silencioso, que o céu ainda fala, que sinais e estações ainda importam de maneiras que sua visão materialista do mundo nunca poderia compreender. A visão começou a desaparecer. Sentia-me sendo puxado de volta para meu corpo físico, de volta para meu apartamento em São Paulo, de volta para uma vida que nunca seria a mesma. Antes de retornar completamente, falou uma última vez. Diga a eles que o alinhamento de Júpiter não é sobre astrologia ou fatalismo. É sobre atenção. Sobre lembrar que você vive num cosmos criado, não num acidente aleatório. Sobre olhar para cima em vez de apenas mirar em volta. Diga a eles que o 10 de janeiro é um convite para estar atento, escolher com sabedoria e entrar no vale da decisão com os olhos abertos. Diga a eles que não sou distante nem desinteressado, que falo através da criação, através de profetas, através de pessoas comuns, como um médico cético que pensava compreender a realidade até que ela se expandiu além de sua compreensão. Diga a eles que o sinal não se perde, a menos que escolham perdê-lo. Escolher ver, escolher responder, esse é o primeiro passo para tudo que vem depois. E então, estava de volta. Sentado no apartamento. Revistas médicas espalhadas em volta. Mas não era mais o mesmo homem. Estou compartilhando este testemunho com você agora porque chegou a hora. 10 de janeiro, 2026, está próximo. Júpiter está se movendo para a oposição enquanto falo estas palavras. Não espero que todos acreditem em mim. Sei o preço que este testemunho custa para mim profissionalmente, e já fiz as pazes com esse preço. Mas há alguns de vocês ouvindo que sentiram o peso deste momento. Sentiram algo significativo chegando. Sentiram o desconforto, a urgência, a sensação de que o mundo está na beira de um limiar e sua escolha importa. Esta mensagem é para vocês. Olhem para o céu no 10 de janeiro. Observem Júpiter brilhar no seu ponto mais luminoso. Lembrem-se de que não estão olhando para uma bola aleatória de gás e rocha. Estão olhando para um sinal, um marcador. Uma declaração divina de que suas escolhas importam, que esta estação é significativa, que o vale da decisão está presente, imediato, exigindo resposta. O que farão com esse conhecimento? Escolherão a verdade sobre a ilusão reconfortante? Escolherão o amor sobre o medo? Escolherão a sabedoria divina sobre o poder humano? Estas são as escolhas que definirão não apenas os próximos anos, mas a trajetória de suas vidas e das vidas daqueles que virão depois. O sinal está aqui. O sinal está nos céus. O vale da decisão chegou. A maioria não verá. Mas vocês viram. Agora a questão é: o que farão com isso?